Você que acabou de chegar, hoje falaremos sobre um tema muito importante para a sua alma e com isso gostaríamos de abençoar você e sua família. Então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com todos eles. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá pastor. Olá a todos. Pastor, qual é o texto que nós vamos ler hoje? Nós vamos continuar no livro de Gênesis, no capítulo 4, versos 25 e 26. Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aqui, pastor, então ela voltou a dar à luz e ela teve outro filho. E esse filho foi chamado de Sete, que significa designado, ou assim dizendo, ele seria aquele que ficaria no lugar de Abel, que foi morto por Caim. Seria o primogênito, ou seja, o primeiro filho da qual toda a descendência de Adão vai ser feita. Veja que Caim já foi abolido dessa nova descendência. Foi quando ela diz, que Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel. Ela só avisou que Caim o matou. Ele já não tem mais nenhuma relação com eles, nem de pais com filhos, não tem. Foi quebrado. E até o Senhor tirou ele perto deles, acredito, pastor, porque como ele já tinha uma personalidade violenta, o Senhor já mandou ele bem para longe deles, para preservar a família também, guardar Adão e a esposa, e também guardar a nova geração que ia nascer. Caim seria o primogênito, foi nascido primeiro que Abel. Mas a gente já vai percebendo que Abel vai tomando essa posição de Caim, porque a primogenitura nem sempre é aquilo que Deus leva em consideração quando elege alguém. É o caso de Davi. Davi era o mais novo. E Deus, em vez de colocar o seu irmão mais velho como rei, colocou ele, o caçula. Então aí nós estamos vendo algo parecido. Abel, então, já começa a se tornar o primogênito, não por meio da carne, mas por meio da fé. Como diz lá, Hebreus 11:4, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, o versículo está dizendo que ele ofereceu a Deus sacrifício mais excelente que Caim. Caim não veio junto com a oferta, aquilo que a gente falou na lição passada. Ele trouxe a oferta. Abel foi junto com a oferta. Havia o desejo dele estar com Deus, de agradar a Deus, de fazer algo para Deus. Então ele estava junto com a oferta. Por isso que a oferta dele foi aprovada por Deus, porque Deus viu que ele estava junto com a oferta. A gente já vai percebendo que Abel tem um relacionamento com Deus e Caim não. Exatamente. Essa foi a grande diferença. Veja que qual era a profissão de Abel? Abel era pastor de ovelhas. O Senhor Jesus foi chamado não só para ser rei, mas também para pastorear Israel. Então a missão de Jesus no início, ele não veio como rei, ele veio como pastor. Nós falamos isso em alguns episódios atrás. E aqui também o Senhor já está colocando Abel numa posição de pastor, porque ele já está pastoreando ovelhas. Então ele tem muito tempo para ver como as ovelhinhas reagem uma com as outras, como elas obedecem à voz dele, como elas seguem ele. Tem aquelas que são mais rebeldes que ele precisa ir lá e buscar. E ele tem esse tempo de também contemplar, de ficar ali com Deus, de falar com Deus. Ele deve meditar nas coisas que seu pai e sua mãe contaram acerca do paraíso. Então tem todo esse respaldo de que Deus já estava preparando ele para assumir a função
sacerdotal aí dentro da família. Apesar de, nessa época, ainda não existir sacerdotes, mas o Senhor estava escolhendo ele como uma função para anunciar a palavra de Deus. Quando ele é morto, ele então vai ser aquela pessoa que todos vão ter em mente, toda a família. Porque a mãe conta na sua história, no seu relato para o filho que nasce agora, Sete, que ela teve um outro filho chamado Abel e que ele morreu porque ele ofereceu um sacrifício e Deus gostou muito do sacrifício. E o seu irmão teve ciúme dele. Então, a gente percebe que existem dois tipos de pessoas. Aqueles que têm o prazer de buscar a Deus e aqueles que estão nem aí com Deus. Então, o caso de Abel, a gente vê que ele tinha prazer de buscar a Deus, de estar com Deus, porque naquele momento Deus estava ali. E Caim não. Caim queria fazer o seu próprio caminho, que nós percebemos hoje também, quando tem pessoas que buscam a Deus e pessoas que não estão nem aí com as coisas espirituais. Muitas coisas que Deus fala mostrando que ele prefere muito mais a retidão, a justiça, do que ter uma vida religiosa. Mas aqui no Salmo 80, versículo 1, te assenta entre os querubins e resplandece. Então o próprio Deus é chamado como pastor de Israel. O tempo todo nós estamos vendo que Deus está ensinando o homem. Ele quer ensinar, ele quer ser o pastor e nós ovelhas. E a ovelha tem que ouvir o que o pastor fala, porque senão ela se fere, ela se machuca, ela pode também ser devorada por um bicho, morta, cair no precipício. O Senhor está sempre nos alertando. Então ele fala, ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, que te assenta entre os querubins e resplandece. Então, aquele que se assenta no trono, na glória, acima dos homens, seu Criador, ele tem as palavras certas para guiar o seu rebanho. E ele também tem a luz para iluminar e mostrar o caminho. Olha que coisa gloriosa que o Salmo 80, versículo 1 falou para nós. Então, aqui, Abel estava mostrando que ele já estava caminhando os primeiros passos para ser um pastor de almas. Ele estava ali já aprendendo com as suas ovelhinhas como que ele deveria ter um relacionamento com Deus e como ele ensinar também a sua família. Ele não chegou a desenvolver isso porque o inimigo, com inveja e ciúmes dele, que foi seu irmão, tomado pelo espírito maligno que entrou dentro dele e usando as características já que estavam ali na sua personalidade, faz com que ele cometa esse crime. E ele, por sua vez, por ter uma personalidade má, ele não recebe o perdão de Deus porque não se humilha, não reconhece o seu erro. Nós temos uma referência aqui que mostra como o Senhor detesta qualquer coisa que vem da parte dos ímpios, daqueles que não realmente creem em Deus. Provérbios 15, 8 diz, o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. Glória a Deus. Quer dizer, ele já está falando que ele detesta o sacrifício dos ímpios, por quê? Aquilo que ele está fazendo não tem nada a ver. Ele está só interessado em receber a bênção, mas ele não quer ter um relacionamento com Deus. É aquela religião do toma lá da cá. É. Ele faz tudo errado durante a semana, mas aí no fim de semana vai na igreja para pedir a Deus abençoá-lo. Provérbios 15, 8 diz, o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. E o verso 9 ainda diz, o Senhor detesta o caminho do ímpio, mas ama o que segue a justiça. Aí está o Senhor nos aconselhando como pastor o que Ele quer de nós. E o que Ele encontrou no coração de Abel. E o que Ele não encontrou no coração de Caim. Aliás, Ele encontrou isso aqui, um sacrifício de ímpio. Ele foi oferecer um sacrifício de ímpio. O que é um ímpio? Ímpio é uma pessoa que está à parte do caminho de Deus. Ela está longe de Deus. Esse é o ímpio. Mesmo Israel, conhecendo tudo aquilo que Deus fez por eles, naquela caminhada de 40 anos até chegar na Terra Prometida, parecia que eles nunca conheceram a Deus. Aquele Deus que havia tirado eles da escravidão da terra do Egito e havia trazido eles para a terra
que ele havia prometido, que é a terra de Canaã. O propósito que Deus nos formou é para louvá-lo, para agradecer, para diante dele estarmos todo dia, porque ele nos formou para o louvor da sua glória. Uma outra referência em Provérbios 21, 3, vai mais ou menos nesse mesmo caminho, né? Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Aí a gente lembra muito de Jesus, né? Quando Jesus falou para eles, para aqueles fariseus, misericórdia quero e não sacrifício. O livro de Provérbios mostra, quando nós interpretamos alguma coisa e começamos a julgar as coisas, é mais aceitável ao Senhor você fazer as coisas certas com o seu semelhante, não magoar o seu semelhante, não roubar o seu semelhante, não defraudar o seu semelhante, é mais aceitável do que você ir lá no templo fazer o sacrifício. E o olhar arrogante, o versículo 4 fala, e coração orgulhoso, a lâmpada dos ímpios são pecado. Então veja que quando o Senhor vê, né, Caim chegando com a sua oferta e vendo com a sua onisciência o que ele estava fazendo com o seu irmão, porque Deus pode ver, antever, ele vê as coisas, ele vai para frente, é o que você falou, não existe o tempo e espaço para Deus. Deus é temporal. Então, Deus vê ele trazendo a sua oferta, e Deus vê a outra cena dele aqui matando o irmão. Então ele fala assim, olha, fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. E ele está vendo exatamente essa pessoa diante dele, arrogante, coração orgulhoso. A lâmpada dele, o que é? Pecado. Ele não tem luz, ele tem pecado. Então o Senhor olhou bem para aquela criatura que estava ali. É uma contradição, porque a lâmpada do ímpio só tem trevas, não pecado, tem luz. Não tem luz. Aí é uma lâmpada que tem trevas. Exatamente. Então, quer dizer, vai dando escusas. Eu não fiz nada, fulano que me atacou eu me defendi, e é sempre assim. Mas é um olhar arrogante e um coração orgulhoso. Outra referência, Salmo 51, 16 e 17. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria, e não tem prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Aí está a fórmula do que é adorar a Deus. Qual é o verdadeiro sacrifício que Deus quer? É o espírito quebrantado. É saber que você é dependente de Deus para respirar, para estar de pé, para fazer o que você pode fazer todos os dias. Sem Ele você não é nada. É um coração humilde que vê a sua temporalidade, vê sua pequenez diante de um Deus tão grande e diante das obras que Deus fez, né? Tudo que Deus fez. Então, esse coração, quando ele chega na presença de Deus, quebrantado, contrito, ou seja, quando ele chega em um estado de humilhação, Deus não vai desprezar. Mas quando a pessoa, como Caim, chega diante de Deus com aquele orgulho, com aquela presunção, com aquela atitude de quem acha que pode resolver por si só todos os seus problemas, então ele acaba caindo no laço. E o que Abel fez foi tão importante, tão importante. A mãe vai compartilhar como que Deus se agradou desse sacrifício, como Deus se agradou de Abel, como Deus ouviu tudo que Abel falou. Provavelmente a mãe já tinha ouvido Abel falar: mãe, eu vou oferecer um sacrifício a Deus, eu vou colocar uma ovelha bem linda que eu já escolhi para o Senhor. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado. A gente vai ver que, através do testemunho de Abel, ele vai unir a família ao redor daquele ideal de ser realmente agradável a Deus, o ser um amigo de Deus, o ser aquele que anda com Deus. A partir dele, então, a gente vai vendo que o Senhor vai tomando forma, né, do Deus que se relaciona com o homem novamente. Porque eles tinham um relacionamento com Deus lá no paraíso. Agora, através de Abel, eles vão ter um relacionamento, porque aí fala que quando Sete teve um filho, ele pôs o nome de Enos. O nome dele já é o nome de uma pessoa mais frágil. Talvez
por esta sensibilidade. Ele devia ser um menino sensível. Então, quando o pai contou essa história do tio Abel para ele, ele deve ter ficado tão impressionado com essa história que ele deve ter falado: eu quero adorar o Deus que o meu tio Abel adorou. Eu quero estar com esse Deus. Eu quero invocar esse nome. E eu quero ter um relacionamento com esse Deus. Então, foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Então, todo o trabalho que Eva fez, Adão também, ao ensinar tanto Caim como Abel a respeito de Deus, teve um fruto. Não teve no coração de Caim porque ele escolheu o que ele queria, mas teve um fruto no coração de Abel. E essa semente caiu na terra com a morte de Abel. É aquela sementinha que o Senhor falou que precisa ficar morta para depois brotar. Ele perdeu a vida dele, foi tirado dessa terra cedo, mas a partir dessa sementinha, então começa a nascer a semente do Senhor. Eles começam, aí está dizendo no versículo 26 do capítulo 4, que foi nesse tempo, com esse jovem, esse Enos, esse rapaz sensível, que ficou tão impressionado ao ouvir falar do Deus, desse Deus maravilhoso que Abel conheceu e que Abel serviu, e que como esse Deus recebeu o seu sacrifício, que Deus começou a ser invocado. Eles começaram a buscar a Deus. Enos vai ser o marco nessa família, porque quando nasce Enos, verso 26 fala que ele é um marco, porque quando ele nasce, nesse tempo, eles começam a invocar o nome do Senhor. E o que é invocar? Seria como um sentido assim de começam a cultuar a Deus, no sentido também de fazer orações, clamar a Deus, buscar a Deus. Esse invocar tem todo esse sentido. Por quê? É claro que o culto a Deus, o culto como a gente conhece lá quando Moisés é instituído, tudo, sacrifícios e tal, aquilo lá é mais para frente. Que nesse momento o culto está embrionário, está começando. As pessoas vão começar a criar toda uma maneira de buscar a Deus. Mas a gente já sabe que a fórmula é essa daí que eles dizem, que é esse buscar a Deus no sentido de invocar o nome, né? Invocar o nome do Senhor. É falar com Deus, é invocar o nome, é chamar a Deus quando você vai fazer então o seu culto. O Salmo 116, no verso 2, fala: porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Então aqui a gente já percebe, né, que Deus então se inclinou para ouvir. No verso 1, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. E aqui a promessa, né, do salmista é uma atitude muito bonita, que ele diz: eu o invocarei por toda a minha vida. A vida com Deus não é só minutos quando você está na igreja. Esse invocar é todo momento que você está da sua vida, você está na presença de Deus. Então veja que a partir de Abel e na continuidade de Sete e agora com Enos, eles vão ganhando forma de como buscar esse Deus, de como se relacionar com esse Deus. Como eles viram como Deus recebeu a oferta de Abel, então agora eles sabem o que Deus quer. Ele quer um coração reto, justo diante dele, um coração temente. Como aquele versículo na Bíblia que nós, no Novo Testamento, que falou que aquele crer em Jesus não era um ato pontual, era um ato contínuo. Você tinha que viver crendo. Se busquem continuamente a sua presença, é esse crer lá do Novo Testamento lá, que diz que você tem que crer continuamente, é estar na presença de Deus continuamente. Nós temos agora mais uma referência em Joel, capítulo 2, verso 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e que entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. O Senhor está falando
que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, desde o início da queda até o início, desse chamado, desse povo, dessa semente que Deus vai guiar até Jesus, o Senhor está mostrando o caminho e está mostrando o desvio deles. Mostra o caminho e mostra o desvio deles, porque tudo que é encoberto, Deus faz questão de mostrar na Bíblia o lado escuro do homem, a sua queda, a sua rebeldia, a sua desobediência, e o Senhor chamando o homem para junto de si, dando outras e outras e outras oportunidades. Aquele que reconhece que pecou, o Senhor perdoa e vai para frente. Aquele que não reconhece, endurece o coração, então está fora já no Antigo Testamento. Agora no Novo Testamento nós vamos ter novas promessas. É o remanescente fiel, lá no Velho Testamento, e aqui agora no Novo Testamento será aquele que Deus vai chamar de povo escolhido, o povo escolhido, a herança do Senhor. Se unirão os judeus e gentios e formarão um só rebanho. Esses dois então serão aqueles que serão salvos. Então aqui nós já estamos vendo o aspecto de invocar o nome para a salvação. E quando invocamos o nome do Senhor por meio do seu Filho Jesus, isso se realiza realmente. Nós temos outra referência em Atos 2, 21. Depois de ter falado sobre tudo o que Deus havia feito, ele começa a dizer: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pela primeira vez, a pregação do Evangelho, anunciada por Pedro, ali é cheia do Espírito e as pessoas então recebem a palavra e se convertem. Significa que elas deixam a sua natureza pecaminosa para seguir o Criador. Sofonias 3:9. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Abel começou ali a adorar o Senhor e continuou com Enos. Enos veio mostrar aos seus descendentes qual era a forma de invocar o Senhor. Ele começou a ter esse acesso a Deus. E hoje o Senhor está falando aí, nesse versículo que nós acabamos de ler agora. Qual que é, pastor? Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Lábios puros seria a mesma coisa que retidão, Eles seriam pessoas retas, ao contrário dos ímpios. Para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Quer dizer, todos servirem a Deus da mesma forma. O homem natural, ele não conhece as coisas de Deus, como nós já vimos falando. Deus se revela a Abel, Deus se revelou a Sete, porque o pai deu uma boa instrução sobre Deus para essa criança, e agora Deus está se revelando a nós por intermédio de Jesus Cristo. Amém. Então nós vamos ouvir a palavra do Senhor e vamos crer e vamos invocar o Senhor com lábios puros. Vamos buscar o Senhor com retidão. Essa comunhão com Deus, esse andar com Deus, esse invocar o nome do Senhor, é aquele falar com Deus e ouvir a Deus. Então vamos encerrar, irmã? Amém. Vamos orar então? Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos por esta palavra. Sim, Senhor. Que nós possamos estar vivendo uma vida que te agrade. Amém. E esta vida também possa ser, Senhor, uma vida de comunhão contigo. Amém. E também de um relacionamento com as outras pessoas de uma forma também agradável, Amém. Em retidão. Amém. E que nós possamos ser justos com todas as pessoas. Nós te pedimos estas bênçãos com a ajuda do teu Santo Espírito em nome de Jesus. Eu quero me despedir dizendo: fique com Deus e até a próxima. A paz do Senhor Jesus e até a próxima.